Boa tarde, queridos. Hoje, como vocês já viram lá, nós vamos falar sobre resumos. Resumo é um gênero textual que a gente utiliza quando a gente quer estudar sobre um assunto que tem um texto grande. Então, eu preciso estudar sobre as joaninhas. E eu tenho um texto, só que esse texto está muito grande. Então, eu vou resumir ele para que fique mais fácil para eu estudar depois. Então, e existem alguns passos para a gente fazer um resumo. Então, primeiro passo, leitura atenciosa. Segundo passo, grifar no texto os pontos principais. Escrever por parágrafos. Se o texto tem vários parágrafos, você vai escrever o resumo por parágrafo. Então, vou pegar o primeiro parágrafo e vou começar o meu resumo. Fiz o resumo do primeiro, agora vou resumir o segundo. Então, sempre que a gente for fazer resumos, resumir por parágrafos. E, por fim, quando você tiver feito seu resumo, comparar com o texto original para ver se tá bom, se eu estou conseguindo entender a mesma coisa que eu entendi no texto original. Então, vamos começar no primeiro passo, leitura atenciosa. Eu peguei esse texto aqui da Joaninha, que é um texto curto, ele é um texto de um parágrafo só. Por que eu escolhi ele? Porque nós estamos começando ainda, né? Então, não preciso pegar um texto grande agora nesse momento. Então, para a gente começar a entender o resumo e fazer esse resumo, eu escolhi esse texto que é curto. Então, vamos ler juntos. Apesar de coloridas e muito bonitas, as joaninhas não são propriamente inofensivas. Para ácaros e pequenos insetos, elas são predadores dos mais vorazes. Uma única joaninha é capaz de devorar mais de 50 pulgões em um dia. Por isso, elas têm ajudado o ser humano, sendo utilizadas para o controle biológico de pragas. Então, eu entendi do que esse texto está falando. Ok? Sabemos do que ela está falando da joaninha, que ela não é inofensiva, que o ser humano está utilizando ela no controle biológico de pragas. Então, fiz essa leitura primeiro. Por que eu preciso fazer a leitura primeiro? Porque eu preciso entender o assunto do texto. Senão, eu não vou saber o que eu vou resumir, né? Eu preciso primeiro fazer a leitura. Fiz, vou lá e vou grifar os principais pontos. Eu deixei aqui já grifados os principais pontos, ok? Então, vamos lá. Eu grifei. Não são inofensivas. Para ácaros e pequenos insetos, elas são predadores. Capaz de devorar mais de 50 pulgões em um dia, utilizadas para o controle biológico de pragas. Então, percebam que eu peguei pontos principais desse texto, a partir desses pontos que eu grifei, eu consigo entender a ideia central deste texto. Porém, o resumo, ele não é a cópia dessas partes que eu grifei. Não, o resumo não é isso. Só pegar esses pontos e copiar. Eu preciso agora transformar isso em um texto com as minhas palavras, pessoal. Não é copiar essas partes grifadas e isso é um resumo. Não, o resumo precisa ser essas partes grifadas com as suas palavras, ok? Então, você vai pegar essas partes grifadas e vai fazer a junção disso e transformar num texto menor. Pessoal, o resumo ele é resumido. A própria palavra já diz. Então, ele tem que ser menor do que o texto original. Então, nesse caso, que é um único parágrafo, vocês vão transformar numa frase, 2 frases no máximo, tá bom? Não pode ter 2 parágrafos, tem que ser um único parágrafo, porque ele já é um único parágrafo, né? Então, texto curto, objetivo. Já deixei as partes principais selecionadas para vocês lá no Classroom. Então, agora vocês vão montar o texto, ok? É o único trabalho que vocês vão ter. Então, bora lá? Boa aula, gente!